Salve a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma excelente noite, que essa noite seja cheia da graça e da bondade de Deus nas nossas vidas. Até aqui nos ajudou o Senhor, já foi muito maravilhoso. E nós podemos contemplar a graça de Deus nas nossas vidas por o Senhor ter dado a nós mais uma vitória. Estar na casa do Senhor nesta noite, está lhe dizendo que Deus lhe ajudou. Você passou pelas lutas, talvez até algumas dificuldades, muitas maravilhas Deus tem dado nas nossas vidas. Amém? Uma coisa que nós temos que colocar no nosso coração e no nosso entendimento. Cada um de vocês é especial para Deus. Porque nenhum ser, nada que foi criado no céu e na terra, não foi criado à semelhança de Deus. Mas nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por isso que você é especial para o Senhor. Ele é bondoso, galardoador, cheio de toda graça. Nós não tem o merecimento, mas Ele é misericordioso e é bondoso, galardoador da sua graça e tem dado a nós a disposição, tem dado a nós o entendimento para que nós possamos andar em seus caminhos, louvando e agradecendo e engrandecendo ao nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda honra e de toda glória. Às vezes nós paramos em nós mesmos e achamos que nós, eu consegui, eu fiz, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se de Deus não for dado, nada nós teremos. É por isso que Ele merece toda a honra e toda a glória. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 10. E nesta noite eu quero também agradecer aos inscritos nesse canal, agradecer também àqueles que vão assistir pela primeira vez. Eu peço que compartilhem. Aquele que não assinou ainda, assine, se inscreva, dê o joinha, compartilhe para que essa igreja seja abençoada. Assim como ela é abençoada, e nós continuamos orando para que Deus possa abençoar a você, a sua casa e a sua família. Romanos capítulo 10, versículo 1. Os que puder ficar de pé, será uma bênção. E os que não puder também não tem, recebe a bênção da mesma forma. Todos encontraram? Capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou o testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por ela. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz a palavra:
está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocaram. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer mais uma vez pela sua bondade em nossas vidas. Senhor, Deus querido e eterno, Pai Santo e Deus, nesta noite, ó Pai, mais uma vez, como já louvamos, já glorificamos, já exaltamos, mas o Senhor sempre é digno de todo louvor e de toda adoração. Pai amado e eterno, Deus querido, eu te peço nesta noite mais uma vez, Senhor, entre em nossos corações, Pai, que o teu Espírito, a tua graça, a tua bondade seja complacente, meu Deus querido, com as nossas vidas. Pai amado e eterno, Deus querido, agradeço, Senhor, por mais uma palavra que o Senhor nos dá nesta noite. Nos ajuda, se conosco, Pai, meu Deus querido, que a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor Deus santo e eterno, nesta noite, continua, Senhor, desde o início deste culto, desta reunião, meu Deus amado e eterno, o Senhor está conosco, continua conosco, dando a nós o revestimento, a graça, o entendimento, a bondade do teu amor. Assim, Senhor, eu te peço e já te agradeço, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podem sentar. Eu tenho ouvido, sempre ouço o presbítero, eu vim falar que se nós tivéssemos dimensão das bênçãos e dos livramentos que Deus dá, nos concede esse privilégio. E eu sempre falo também que se nós conseguíssemos ver as bênçãos, se nós conseguíssemos enxergar a todo tempo, muitas das vezes você consegue, quando você consegue meditar espiritualmente, você consegue entender e ver quanto Deus tem feito pela sua vida. Mas se você imaginasse do amanhecer do dia, do clarear do dia, quando você vê o dia clarear, que só Deus pode fazer, porque nós sabemos que a nossa vida é como uma lâmpada acesa. A lâmpada está acesa, ou uma vela acesa, e ela está acesa e o vento passa e ela apaga. A nossa vida é da mesma forma. Hoje nós estamos aqui louvando, glorificando e exaltando, mas nós não sabemos até que hora, até que momento o Filho do homem, o Filho de Deus, Jesus Cristo, vem arrebatar a igreja, ou você não sabe a hora que o Pai vem lhe chamar. Por isso, se nós meditar o quanto Deus tem nos abençoado, quanto livramento Deus nos tem dado ao amanhecer do dia, ao anoitecer, Deus faz grandes coisas nas nossas vidas. Aí eu digo, se nós parasse e meditasse, nós não pararíamos de dar glória a Deus, de louvar esse Deus, de clamar a Ele, de suplicar e agradecer quanto Ele é bom para com as nossas vidas. E o apóstolo Paulo, quando ele começa esse capítulo, no primeiro versículo ele diz: irmãos, o bom desejo do meu coração a Deus,
dentro do meu coração é a oração a Deus por Israel para a sua salvação. O apóstolo Paulo diz que ele conhece a Israel, ele conhece ao povo ao qual Jesus veio para eles, mas o apóstolo diz que ele conhece que é um povo zeloso, mas um povo zeloso que zelava tanto, mas fazia a sua própria justiça e esquecia da justiça de Deus. Esse povo era um povo que tinha cuidado, esse povo era um povo que tinha cultura, esse povo era um povo que andava segundo a lei. Era um povo que estava bem zeloso para com Deus. Quando o apóstolo Paulo diz, Moisés diz que pela lei, aquele que obedecer a ela, viverá por ela. Por isso que o apóstolo Paulo fala que era um povo zeloso, era um povo que tinha muito zelo. Em Israel, assim como o bom cristão, aquele que serve ao Senhor, que vive segundo os mandamentos do Senhor, aquele que segue à risca, ele faz tudo segundo a vontade de Deus, ele ora, ele busca, ele jejuma, ele participa de vigília, ele dá a contribuição. Mas Israel, o judeu, ele segue à risca, ele segue, são 24 horas por dia, eles oram, assim como nós cultua 3 vezes por semana, ou às vezes 4, ou às vezes 2, lá eles cultuam todos os dias. 24 horas tem um dia, e 2 horas e 40 todos os dias, ele se ajoelha e ora e dá ao Senhor aquela oferta de louvor, aquela oferta de adoração, aquela oferta que é devido a Deus. É por isso, é uma das coisas que o apóstolo Paulo diz que era um povo zeloso, era um povo que cuidava, que fazia conforme a lei. Mas por olhar tanto para a lei, esqueceu, não entendeu, não teve entendimento, não teve discernimento do Espírito de Deus, que ali no meio deles, ali estava o Filho de Deus, o Salvador, o Senhor, aquele que iria trazer a eles a salvação. É por isso que o apóstolo Paulo diz que o desejo do seu coração é estar em oração pela salvação de Israel, porque até então, no momento, eles não tinham, porque eles estavam vivendo pela lei, porque se não fosse assim, não tinha colocado o Jesus, o Salvador, na cruz, não tinha crucificado, não tinha levado madeiro, mas era um povo zeloso. Nós temos sim que ser zelosos, mas temos que ter entendimento, discernimento, a graça, a bondade de Deus nas nossas vidas, para que nós não tenhamos só um zelo cultural, ou um zelo de religião, ou um zelo de conceito. Nós precisamos ter um zelo como o Senhor, como o senhorio de nossas vidas, como o dono de nossa vida, como aquele ao qual nós, algo que formos fazer, é entregar, é perguntar e receber, esperando a resposta, na esperança que o Senhor está te ouvindo e vai te mandar a resposta. O mais interessante, irmãos, igreja do Senhor, é que o apóstolo Paulo, eu acho magnífico, olha, ler
As cartas, como toda a Bíblia, é muito excelente, mas quando se fala de entendimento, quando se fala de uma boa explicação, quando se fala de um bom entendimento, eu gosto muito de ler as cartas. Porque no capítulo 5, ele explica sobre a paciência, sobre a experiência, sobre a esperança, sobre a qual instância, a qual momento, de que forma precisamos estar ligado diante nesta terra que nós vivemos, para que nós não tutubie nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós continuamos na esperança que o Senhor vai dar a nós o entendimento para que nós possamos caminhar na luz. E sempre com esperança. Porque nós vamos entender e saber que luta todo dia nós passamos. Todo dia tem uma luta diferente. Sempre há dificuldade. Mas aqueles que foi escolhido, aqueles que estão de pé, aquele que está na esperança, mesmo estando fraco, mesmo que andando em poucas passadas, em passadas lentas, mas está na esperança, continuando, suplicando, clamando, sabendo que há um Salvador, sabendo que há um Senhor, sabendo que há um Todo-Poderoso que age na sua vida e que vai lhe dar a vitória. Não, eu não sei se eu vou conseguir ou se eu vou... Não. Você pode lutar, você pode cansar, você pode até suspirar de tão cansado, mas você tenha certeza, porque você vai vencer, porque em você existe o Consolador, existe o Espírito Santo de Deus que peleja por você, que levanta o seu astral, que te dá as mãos e diz: vamos caminhar, porque eu sou contigo e te darei a vitória. Porque é o Senhor que está na sua vida, é o Senhor que dá o discernimento. Se você buscar a Deus com entendimento, com paciência, com a esperança que Ele vai suprir as suas necessidades. Se você está pedindo, não recebeu, continue pedindo, continue clamando. Ele é maravilhoso. O pai, o seu filho, te pede algo, e na primeira ele diz: não, meu filho, não dá certo, não tem. Na segunda, ele pede, e o pai já vai amolecendo. Na terceira, o pai faz todo o esforço e corre de um lado e de outro e dá algo que o seu filho está pedindo, que o seu filho tem clamado, tem pedido. Deus não é diferente. Anda com Ele, obedece a Ele. Louve a Ele, agradeça porque Ele é bom e tudo que você tem foi Ele que deu e Ele não cerrou a sua mão, Ele não está com a mão fechada, Ele vai continuar te abençoando. Houve um tempo, quando eu me afastei, e muita gente fala: rapaz, mas os crentes só querem ser santo. Eles são santos, eu digo que são. Mas por que eu digo? Aí eu dizia: sim, mas você não é crente. Eu digo: eu não era.
mas eu ainda vou ser de novo. Eu não sou agora, mas eu ainda vou ser de novo. Agora, eu quero que você faça uma comparação. Aí ele diz, o que é? Quem tem mais direito? Quem o pai vai querer mais bem? Aquele que está bem distante, não faz nada, não ajuda em nada, ou aquele que todo o tempo está, pai, o senhor está precisando de uma coisa? Pai, o senhor quer alguma coisa? Eu estou aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E quem é que o pai vai querer mais bem? Aí ele disse, pois é, eles estão lá louvando e glorificando e exaltando ao nome do Senhor, se santificando, buscando a Deus a todo tempo. Eles são santos e nós somos santos, porque quem não é santo? Somos santos, gente. É um direito que Ele nos deu. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A justiça de Deus, a nossa justiça, aquele que peleja pelas nossas vidas se chama Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, aquele a qual a palavra nos diz que todo joelho se dobrará, todo joelho debaixo da terra, na terra, no céu, em todo lugar, é Ele que tem todo o poder. Será que Ele não tem poder na sua causa? Será que o que você tem pedido a Deus é maior de que o Senhor? Não é, irmão. Eu não sei qual a causa que você tem colocado nas mãos do Senhor. Eu não sei qual o problema que você está enfrentando. Não sei qual é a dificuldade. Eu sei das minhas. Eu continuo clamando. Algumas Ele já me entregou. E outras Ele ainda vai me entregar, porque Ele é bom. E eu creio, e a minha esperança não falta, e a minha fé continua pelejando, e eu continuo clamando, andando, e dizendo, vem Senhor, porque eu estou te esperando. Porque eu sei, eu não duvido, eu sei que Ele vai abençoar, Ele vai dar. Não é que Deus, que Jesus é obrigado, mas Ele é bondoso, Ele ouve os seus filhos, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve. E Ele não vai deixar de te abençoar. Ele não é o homem, mas Deus. É tão bondoso que Ele deu o que Ele mais amava. Ele deu para as nossas vidas, para que nós possamos, que nós pudesse sair da onde nós não tínhamos condições, para tirar nós lá, da onde nós não tínhamos condições de sair. Ele deu o seu filho, aquele, o seu unigênito, aquele que era seu, para trazer, viver entre os homens, passar o que eu e você estamos passando, porque o seu filho, Deus nunca veio à terra,
mandou os anjos, mandou o profeta, mas o seu filho foi aquele que veio para sentir o que eu estou sentindo, para sentir a sua dor, para sentir o que você está sentindo, para sentir o que você passou, para ver e entender a necessidade que você tem de vencer em Cristo Jesus e dar o brado de vitória, para que Deus seja glorificado na sua vida. Quando você tem uma alegria, quando você está alegre em Cristo, quando você está alegre com Deus, o louvado, o abençoado é você, mas aquele que é exaltado, que é louvado e que é sublimemente engrandecido é o nome de Deus, porque foi Ele que deu a condição, é Ele que deu a condição de você agora chorar, ajoelhar, dobrar o seu joelho e clamar, e louvar, e glorificar ao nome do Pai de Jesus Cristo, para que o Senhor Salvador interceda e continue intercedendo pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, porque Ele não é o homem que às vezes sente, que às vezes até senta do seu lado, conversa com você, mas ele não sente a sua dor, ele não sente o que o seu coração está sentindo, mas o Senhor é o único que sonda o oculto e o escondido de sua vida, é o único que sente a dor, o mais profundo da dor que você está sentindo, Ele está sentindo com você, está ali lhe ajudando. Não esqueça de ser grato a esse Deus. Porque uma coisa que o Espírito Santo nos dá é que nas nossas dores, nos nossos clamores, nas nossas dificuldades, mesmo que esteja difícil, nós estamos louvando, glorificando e exaltando ao seu nome. E você continua orando, e você continua suplicando, e Ele continua velando pela sua vida. E quando você menos espera, a vitória tem chegado, porque Ele é bom. Mas diz a palavra, está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. O apóstolo Paulo, nesta palavra, ele traz um panorama interessante, muito maravilhoso. Traz a Israel, traz a oração, o clamor por Israel, traz agora a lei que é por Cristo Jesus, traz para nós a virtude da plenitude, da graça, do entendimento, da sabedoria do Senhor. Quando chega mais na frente, ele fala já de missão, de pregar o evangelho. E traz de salvação. Daquele que confessa, daquele que crê, daquele que vive pela fé, daquele que vive olhando para Cristo a todo o tempo, de uma esperança viva, de uma fé eficaz, de um andamento com Cristo, de um crescimento com o Senhor, com a sabedoria que Ele, o próprio Deus, o Espírito Santo traz para as nossas vidas, para que nós possamos viver por ela, andar por ela e sobreviver
do amor de Deus, do senhorio do Senhor em nossas vidas. O apóstolo Pedro, no capítulo 2, no versículo 36 em diante, quando aquele povo estava passando e de longe ouviram a voz de muitas pessoas, de muita gente ali, de alguns que todos eram judeus, mas naquela época tinha muitas pessoas, porque ali era um licenciamento, onde todo mundo vinha se cadastrar, e ali naquele lugar, naquele recinto, ali só tinha judeu, e naquele momento que o povo estava clamando, estava orando, estava suplicando, estava agradecendo e louvando ao Senhor, aqueles que conhecia, que vivia com Jesus, que estava naquele lugar, que estava à esperança da promessa do Espírito Santo, ao qual Jesus falou em João no capítulo 17, que disse para os seus apóstolos que ia para o Pai, mas ia mandar o Espírito Santo de Deus para eles, não ia deixar eles órfãos, e todo quantos que ouvisse, acreditasse e cresce que desceria esse Espírito Santo que hoje é para nós, mas naquele momento que estava passando todo aquele povo e ouviu o povo com vozes, com falas diferentes, era a bênção do Espírito Santo descendo sobre aquele lugar, e aquele povo que estavam passando ouvia uma voz com falas de todas as diversas nações que ali estavam, mas aquele povo ficaram fazendo pouco daqueles homem que ali estava e dizendo que estava bêbado. Quando o apóstolo Pedro se levantou e disse: varões, esse povo que aqui estão não estão embriagados. Não estão embriagados. Eles estão cheios da graça, do Espírito, da bondade de Deus nas suas vidas. E isso ele citou a passagem do profeta, que tinham falado que era para todos quantos ouvissem ouvisse a sua palavra e acreditasse e crescem. Então alguns dos judeus perguntou a Pedro: o que poderemos fazer para chegar, para receber, para andar com esse Espírito, para receber esse Espírito Santo do Senhor? E o apóstolo Pedro disse que só precisavam realmente era confessar a Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas, para que fosse batizado e cheio da graça e do Espírito Santo de Deus. Eu quero lhe dizer nesta noite, meus queridos, eu quero falar para vocês nesta noite, que para ser cheio da graça, do Espírito Santo de Deus, das bênçãos do Senhor, dos dons que Deus tem para dar aos santos e às santas dele, basta que você creia, confessa ao Senhor como único e suficiente Salvador. Saiba verdadeiramente que Deus é galardoador para encher da tua graça, para encher do Espírito, para encher do dom de cura, para encher do dom do seu amor. Basta que nós creia, busque e ore e tenha certeza que, como quem não duvida, porque aquele que duvida não recebe, mas creia como uma certeza que Ele vai te abençoar e encher da tua graça. Isso se chama receber ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas uma das coisas que poucos de nós sabem é que no Novo Testamento tem umas 36 ou até 40 vezes que chama Jesus como Salvador, mas tem mais de 450 vezes dizendo que Ele é Senhor e Salvador de nossas vidas. Ele é o senhorio, Ele é o dono de nossas vidas. Hoje eu não sou mais alheio, hoje eu sou propriedade, hoje você é propriedade peculiar do Senhor Jesus, hoje você é morada e santuário do Espírito Santo do Senhor. Entenda, hoje você não é uma pessoa comum, hoje você não é uma pessoa qualquer, hoje você é uma pessoa cheio da graça do Espírito Santo de Deus. Esse seu corpo maravilhoso que você tem é santuário, morada e
do Espírito Santo de Deus na sua vida. Seja, acredite, creia e tenha fé, porque Ele é poderoso para lhe abençoar. Então, é muito maravilhoso quando você entende, não duvida, crê somente, porque Ele é esse que faz todas as coisas e todas as maravilhas. E quando o apóstolo São Pedro estava pregando naquele momento e falando de todas essas coisas, de todas as maravilhas, a sua palavra, as escrituras, diz que mais de 3.000 almas se renderam. Porque acreditaram, porque creram, porque não foram, saiu daquele povo que ali estava naquele meio, o zelo, a cultura, o costume. Não, mas eu sou assim, é assim, eu não mudo. Não, você precisa mudar todos os dias da sua vida. Você precisa mudar, você precisa se converter, você precisa ser de Jesus a cada dia vez mais, a cada dia vez mais, a cada dia vez melhor, porque Deus é merecedor desta graça que o Espírito Santo faz na sua vida. A sua palavra diz ser de santo, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo, na outra carta, ele disse: seja santo, se santifique todos os dias da sua vida. É a mesma coisa de eu dizer: eu preciso me arrepender, eu preciso me converter, eu preciso cada vez mais dia pedir perdão ao Senhor e continuar louvando a Ele na sua graça, na sua bondade. Eu preciso todos os dias está matando o velho homem, está matando aquilo que não está me servindo, está matando aquilo que não está me elevando mais próximo de Deus. Eu preciso estar todo dia me santificando, louvando a Deus. Senhor, perdoa-me, mas me ajuda, me fortalece, me dá o revestimento, me dá a sabedoria do alto, para que eu possa vencer a dificuldade, para que eu possa andar caminhando, louvando e glorificando e exaltando ao seu nome todos os dias, porque só o Senhor é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Não depende de eu conseguir com os meus méritos. Não depende da minha vitória, do que eu sou. Não. Depende da misericórdia de Deus. Depende da minha humildade para com o Senhor. Depende da minha dedicação. Depende da minha santificação com Deus. O Pai, Ele dá ao filho conforme o filho obediente. O pai presenteia o filho porque o filho está presente, porque o filho está com ele, porque o filho é o que ele mais ama, porque o filho está ali do lado dele e ele quer ver o seu filho feliz. Eu quero lhe dizer nesta noite, o Senhor Jesus, o Salvador, quer ver você feliz, sorrindo e glorificando e exaltando o nome dele, porque ele é o pai e nós somos filhos. É por isso que ele nos ama. Além de nós sermos a semelhança e a sua imagem, porque lá no início da criação ele diz: façamos o homem e a mulher, a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Fez nós a sua imagem e a sua semelhança, saímos na terra, mas um dia ele manda o seu filho para que, além da imagem e semelhança, e criatura de Deus, hoje somos imagem, semelhança, não somos mais criatura, mas somos filhos do Salvador, o Senhor Jesus. É um privilégio, meus.
é muito privilégio para as nossas vidas. A saber, se com a tua boca confessares e ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença. Seja judeu, grego, fortalense, tabuleirense, paulista, carioca, só basta ser filho do Salvador e Senhor Jesus Cristo de nossas vidas. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Receba essa palavra em nome de Jesus.